Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando neste segundo trimestre da CPAD em 2023, nós estamos estudando sobre o tema Relacionamentos em família, superando os desafios com os exemplos da Palavra de Deus. Essa lição que é comentada pelo pastor Elenay Cabral, nós chegamos hoje na lição de número 8. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a importância da paternidade na vida dos filhos. Eu espero muito que o Senhor Jesus também fale ao teu coração através da Palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te conhecer e te receber por aqui também. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso a todas as nossas aulas para a glória de Deus, para poder estudar a palavra e edificar vidas também. É claro, se você deseja melhorar as suas aulas, você que é professor da classe dos adultos, nós temos um recurso maravilhoso para poder te abençoar. Nós temos o Facilita EBD. No Facilita EBD você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo, o slide, onde você pode utilizar esse recurso na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, e isso está disponível através de uma assinatura trimestral. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como, por exemplo, o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, treinamento também de evangelismo. Vale muito a pena, gente. As nossas propostas estão na descrição do vídeo, um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar em Cristo Jesus. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Eu espero que o Senhor fale ao teu coração. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8, desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Neste segundo trimestre nós estamos trabalhando sobre o tema Relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com os exemplos da Palavra de Deus. E na lição de hoje nós vamos desenvolver o seguinte argumento: a importância da paternidade na vida dos filhos. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. Então é importante a gente ir para o nosso momento de leitura bíblica. No nosso momento de leitura bíblica, é muito importante você iniciar pela proposta da lição. É importante você apresentar o texto áureo da lição, que se localiza hoje em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Apresentar também em sala de aula, junto com os teus alunos, a leitura da verdade prática e também a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe de hoje se localiza no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17 e depois versículo 22. Também você pode apresentar capítulo 8, versículo 1 ao 3. Vale muito a pena você ler essa leitura compassadamente com os teus alunos em sala de aula, compartilhando os versículos com eles para a glória de Deus. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento,
onde você tem acesso a todas as nossas aulas. E toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos. Então, toda segunda eu estou aqui postando essa lição para você ser edificado em nome de Jesus. A gente sempre libera as aulas ao meio-dia, onde você tem acesso ao nosso material para a glória de Deus. Não se esquece também, a gente agora está postando as aulas no Spotify. Você pode nos acompanhar, Pastor Janderson Nascimento, nos seguir e ficar à vontade para estudar a palavra de Deus com a gente também. Que Deus em Cristo use você na palavra, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em Cristo Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 da classe dos adultos. Como proposta do pastor Elenay Cabral, hoje nós vamos entender sobre a importância da paternidade. E o exemplo da paternidade que nós vamos observar hoje é o exemplo de dois pais aqui. É claro que esses exemplos são exemplos negativos que nós precisamos também evitar. Nós vamos encontrar o exemplo do próprio Eli e o exemplo do próprio profeta Samuel, que também falha nessa situação. É claro que nós vamos observar especialmente a paternidade de Eli com seus filhos Ofni e Finéias e também do profeta Samuel com seus filhos Joel e Abias. E a partir desse exemplo, eu espero muito que o Senhor Jesus também te traga clareza sobre a necessidade de observar especialmente esse relacionamento paternal familiar. É claro que essa lição traz uma perspectiva muito interessante, que a paternidade ela se refere especialmente à própria ação de Deus. O maior pai e melhor pai que existe é o próprio Senhor. O papel do pai teve como início o próprio Deus sendo o pai de todos, apesar do que o próprio Deus é conhecido como o nosso pai. Também as Escrituras nos trazem a explicação de uma forma muito interessante que o nosso Deus ele se torna o nosso pai adotivo, o nosso pai amoroso, pelo fato de nos amar primeiro e nos amar nos resgatando através da obra de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que você tem como pai o próprio Deus, que te chamou, te resgatou, traçou um plano também para a sua vida e isso é rico também para o teu crescimento espiritual. Deus é o nosso Pai Celestial, Supremo e apesar das nossas falhas, Ele nos ama. Então, analisar a questão da paternidade é também compreender o papel do pai amoroso que também nós possuímos, que é o próprio Deus que nos ama, que nos chama para perto e nos trata como filhos na sua presença. As Escrituras também nos trazem a seguinte visão, que a paternidade é uma missão. A paternidade ela é uma missão, ela traz aqui uma dedicação, uma abnegação também para aquele que exerce o papel de pai. É claro que Deus é um pai amoroso, trabalha tanto na criação dos filhos, como também na proteção, na direção, na orientação. Esse é o papel do pai. Então, à luz das Escrituras, nós vamos aprender hoje em sala de aula sobre essa visão bíblica sobre a paternidade, estando presente nas Escrituras a partir desse olhar bíblico e essa característica que é desenvolvida no próprio Senhor. Nós vamos tomar como base também dois pais nas Escrituras, o próprio sacerdote Eli e também o profeta Samuel. Mas eu quero descrever para você especialmente que essa visão de ser um pai amoroso está presente nas Escrituras também. Outros pais desenvolveram um papel de relacionamento paternal de uma forma tremenda. Observe, vamos citar alguns exemplos para você conforme as Escrituras e você pode utilizar esses exemplos também em sala de aula. O primeiro pai que eu quero destacar para você é o Mordecai, ou Mardoqueu em algumas visões, também conhecido como um pai adotivo. Ele criou a sua sobrinha, especialmente como se fosse uma filha. Essa sobrinha é Esther. Ele exerceu uma paternidade maravilhosa no seu ministério ao cuidar de Esther e cuidar muito bem. A Bíblia também descreve, especialmente, outro pai nas Escrituras, e é um pai intercessor, e o nome dele é Jó. As Escrituras fazem questão de dizer que Jó intercedia pelos seus filhos, orava pelos seus filhos. Então você encontra aqui um amor paternal de intercessão. Também encontramos na Bíblia um pai que não sabia o que dizer. E quem é esse pai? O próprio Davi. E nós vamos estudar sobre o perfil de Davi em lições que vamos estar trabalhando futuramente aqui no canal também.
O Davi ele não sabia o que dizer, não sabia que decisão tomar em relação aos seus filhos, e você vê que ele tem alguns problemas familiares também. Nós também encontramos outro pai nas Escrituras, conhecido como um pai da fé, o próprio Noé. Noé também é conhecido como pai da fé porque ele inspira a fé nos seus filhos e os seus filhos acreditam na promessa de Deus, no chamado de Deus, na própria construção da arca. Também nas Escrituras nós vamos encontrar outro pai, o pai do filho pródigo, que é um pai amoroso, que despede o seu filho pela vontade do seu próprio filho, mas ao mesmo tempo esse pai do filho pródigo é um pai que está pronto, de braços abertos para poder receber aquele que tinha se afastado e ao mesmo tempo para poder demonstrar carinho para aquele que estava em casa também perdido. À luz das Escrituras, nós percebemos e conhecemos mais outro pai que exerce uma paternidade muito tremenda. O pai amoroso conhecido como Jairo. Jairo que se preocupou em apresentar o seu problema, o problema de saúde da sua filha aos pés de Jesus, e você percebe que ele é um pai amoroso, cuidadoso com a sua filha, e o próprio Jesus reconhece isso realizando um grande milagre. Nós encontramos também na Bíblia outro pai, o próprio José, que foi pai do próprio Senhor Jesus e responsável pela criação do Cristo, pelo desenvolvimento da missão, pelo entendimento do próprio Cristo, entender que ele era o Messias como promessa de Deus, pela educação, ele foi responsável por ensinar a Jesus uma profissão. Então você vê o José exercendo um papel paternal tremendo também. E para fechar a nossa introdução, eu tenho como pai também, para trazer como exemplo para você, o próprio Zebedeu, que envia os seus filhos para uma missão. O Zebedeu, conforme as Escrituras, ele é pai do próprio João e Tiago, e as Escrituras fazem questão de dizer que ele envia os seus filhos para uma missão. E qual era a missão? A missão de seguir a Jesus, de servir a Jesus. Há que você também possa aprender a respeito da paternidade hoje em sala de aula. Eu espero muito que essa lição esteja edificando você. E se está, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho também. Estamos gravando aqui do estúdio do TV ADVIC, da nossa igreja, para a tua edificação, e que você em Cristo possa ser edificado para a glória de Deus. E é claro que vamos então avançar para o primeiro ponto da lição. E o nosso primeiro ponto da aula de hoje trata sobre a paternidade dentro da família. É muito importante, nesse primeiro ponto, você analisar especialmente como está composto o primeiro ponto. O primeiro ponto ele é formado por 3 subtópicos, você precisa ter noção disso, apresentar os 3 subtópicos para os teus alunos e também ler uma passagem bíblica para poder quebrar o gelo em sala de aula. E a passagem bíblica que eu quero sugerir para você está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Lê esse texto com os teus alunos e avance então para o primeiro subtópico que trata sobre a primeira família. Em um contexto bíblico, nós vamos entender como proposta do pastor Elenay Cabral que a principal relação paternal aqui, o principal papel do pai, de acordo com as Escrituras, é ser o líder do lar, responsável pela provisão, pela proteção também, pelo cuidado e pela segurança familiar. E além de ser um pai amoroso. De acordo com William Coleman, no seu texto Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, ele faz questão de dizer que a maioria das famílias naqueles dias observava o pai como chefe de família. Então o pai ele exerce pelas Escrituras esse papel de líder familiar. Especialmente nesse contexto tribal, nós descobrimos muito bem que o pai ele exerce esse papel familiar, era tratado com muito respeito também, e além de ser tratado com muito respeito, o pai tinha uma responsabilidade muito grande em cuidar dos seus filhos. É claro que após a sua morte, aqueles que morriam depois do seu pai eram honrados então em serem enterrados junto ao túmulo dos seus pais. Na cultura bíblica, nós vamos aprender muito bem que os pais eram tratados como pai, como senhor. Essas expressões são muito comuns dentro do contexto bíblico, por quê?
porque isso é um objeto, é um instrumento também de respeito na pronúncia com o pai. À luz das Escrituras, também o próprio apóstolo Paulo aconselha os filhos a obedecerem e honrar os seus pais, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Nós encontramos muitos perfis de pais, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que descreve aí a sua configuração, seu jeito de ser pai ou a sua maneira paternal de ser. Também é entendido, de acordo com a palavra, especialmente, que Deus, ele é reconhecido como nosso Pai. Não é à toa que Paulo também utiliza a expressão de Abba para o Senhor. Abba significa então pai ou papaizinho, conforme está escrito em Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. Então, à luz da palavra, você vai perceber especialmente que essa prática habitual do pai tinha muitas responsabilidades. O pai, quando a criança, menino, formava-se então aos 5 anos de idade, já começava a ensinar uma pequena profissão, pequenas atividades para que o filho então pudesse ser uma pessoa de bem. Ensinava valores sociais, valores morais, religiosos também. O pai é quem tem a responsabilidade de ensinar os filhos a servirem ao Senhor. Então, esse papel paternal dentro das Escrituras aponta para a caminhada paterna que cada pai exerce. Então, observar essa visão familiar dentro da palavra, entender que a família ela está fundamentada nesse núcleo familiar e o pai exerce uma grande função aqui, e uma função responsável. E como essa visão paternal precisa ser resgatada também nos nossos dias, especialmente na sociedade em que nós vivemos, em que há uma desconstrução a respeito desse papel paternal aqui. O papel paternal ele é fundamental, de acordo com a Bíblia. É o líder espiritual, é aquele que guia a família. Não é à toa que a Bíblia nos chama de sacerdotes do lar. Quando esse papel é negado pelo próprio pai, a mãe então assume esse sacerdócio do lar, mas a responsabilidade do pai, função paterna, de servir o Senhor. Então, analisando isso aqui, eu espero muito que Deus use você através da palavra. Vamos avançar então para o segundo subtópico da nossa lição, que trata sobre o seguinte argumento: a falta de autoridade no lar. O pastor Elinay Cabral, então, utiliza especialmente, a partir das Escrituras, o exemplo da falta de autoridade no lar, a partir do perfil, então, de 2 pais. Ele utiliza o perfil aqui do próprio sacerdote Eli e também vai utilizar o perfil do próprio sacerdote Samuel. São homens de Deus que serviram a Deus, mas você vê eles falhando, então, na criação dos seus próprios filhos aqui, nessa questão da relação da sua autoridade no lar. Também, de acordo com a palavra, ser o cabeça do lar é especialmente apresentar, de acordo com a palavra e as Escrituras, a família, essa criação de ter uma relação com Deus, de ter um relacionamento religioso. O governo espiritual, então, está na responsabilidade do pai de família aqui, conforme a palavra. Pelas Escrituras, nós vamos perceber especialmente que o pai ele deve ser um instrumento de Deus. O próprio apóstolo Paulo alerta alguns obreiros da igreja, descrevendo que se esse obreiro ele é uma bênção na igreja, mas ele falha no seu lar, ele não serve para estar sendo um líder na obra. A própria Escritura trata de forma bem explícita isso. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 3 e 4. Que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sobre a disciplina, com respeito, como alguém que governa a sua casa para a glória do Senhor. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, então como cuidará da casa de Deus? Isso são palavras do próprio apóstolo Paulo. É claro que eu quero entrar em um detalhe aqui com vocês. Existem situações, por exemplo, que o pai ele cria os filhos no caminho do Senhor. Os filhos são guiados no caminho do Senhor, são tratados no caminho do Senhor, são discipulados no caminho do Senhor. Agora, por decisão pessoal dos filhos, em desobediência, esses filhos então se desviam, desonram então o ensinamento dos seus pais e vão para o mundo. É aquele caso da lição que nós já estudamos aqui sobre filhos rebeldes. São filhos, então, que vão para o mundo por decisão pessoal. Não é responsabilidade dos pais aqui. O que estou me referindo é a responsabilidade de pais que se tornam, então, negligentes.
sabem que tem que cuidar da família, direcionar, e esses pais então não fazem isso, mas querem então governar, liderando a igreja. E a própria Bíblia faz questão de descrever para a gente que Paulo, orientando a Tito, ele descreve uma situação bem interessante também conforme o texto bíblico. Ele orienta Tito quando Tito foi deixado na ilha de Creta, descrevendo o seguinte: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem todas as coisas restantes. Em cada cidade, constituísse então presbíteros, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher e que tenha filhos crentes e não seja acusado de nenhuma dissolução. Você pode ler isso em Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então, o chefe de família, ele tem uma responsabilidade espiritual muito forte aqui, conforme as Escrituras. Então, analisar o perfil do Samuel e analisar o perfil do próprio sacerdote Eli é também trabalhar isso com muito respeito, tá? Não trabalhando isso com negligência, mas entendendo especialmente que existe aqui a necessidade da responsabilidade espiritual do lar também. Então é papel do pai ter essa autoridade espiritual. O próprio Paulo faz questão de dizer que os cristãos deveriam ter um modelo de liderança familiar. Você pode ler isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11, que vai dar fundamento para aquilo que a gente está trabalhando com você em sala de aula em Cristo Jesus. Eu espero que Deus te dê sabedoria ao explicar especialmente esse subtópico, trate isso com muito respeito e que o Senhor te use na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, vamos então agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre os problemas da paternidade ausente aqui. O pastor Elinay Cabral, então, aponta para a gente alguns problemas da paternidade ausente, conforme as Escrituras. E você percebe que essa paternidade ausente prejudica, então, a formação do caráter dos filhos aqui. O Warren Wiersbe faz questão de comentar o seguinte, que o capítulo 2 de 1 Samuel retrata especialmente algo que é concentrado na família do sacerdote Eli. Você pode ler capítulo 2, versículos 12 até o capítulo 3, versículo 21. Você vê um olhar concentrado aqui na própria família do sacerdote Eli. Também ao longo do capítulo nós vamos perceber que os filhos de Eli desprezavam então as ofertas que eram dadas ao Senhor. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, enquanto Samuel ministrava ao Senhor naquele período. Também nós vamos entender, conforme a palavra, que a família sacerdotal de Eli foi chamada para esse ministério, porém os filhos de Eli não tinham esse chamado e rejeitaram esse chamado em desobediência ao seu próprio pai. Você pode observar isso lá no capítulo 2, versículo 34 até o capítulo 3, versículo 1. Então você percebe que eles utilizam o trabalho sacerdotal para desonrar o Senhor. Eles querem estar no status, mas eles não sabem o significado de ser verdadeiramente um sacerdote diante da presença de Deus. Então, analisar com muito respeito a própria paternidade de Eli é entender que os meninos de Eli, os filhos de Eli, foram criados aí a partir dessa perspectiva bíblica com um pai ausente. Também dentro da palavra nós vamos perceber que eles fazem coisas que desagradam a Deus. E a partir dessa perspectiva, o próprio pastor Elinay Cabral toma aqui o perfil da família de Eli para descrever esse contexto sobre o problema de um pai ausente. Quando você é ausente na tua própria casa, na tua própria família, você então está causando prejuízos familiares para a criação dos teus filhos. Daí a responsabilidade que nós temos de estar presentes nas datas comemorativas, de estar presente no dia a dia, nas brincadeiras, de estar presente nas atividades. O nosso papel como pais é exercer especialmente algo que agrade ao Senhor e guie os nossos filhos na presença de Deus. Já avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre os tipos de paternidade extremista. E que Deus use você na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus.
Neste segundo ponto da lição, é muito importante nós observarmos que esse ponto possui aí 3 subtópicos. E observando esses 3 subtópicos, nós vamos perceber especialmente a análise desse ponto. Apresente uma passagem bíblica que se localiza no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Faça a leitura com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico, que trata sobre a paternidade autoritária. Segundo o pastor Helenay Cabral, o pai autoritário é aquele que trata os seus filhos como se fossem, então, elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade também. E é um problema ser um pai autoritário. Conforme as Escrituras, aquele que exerce um modelo de pai autoritário, ele então passa do limite e ele não exerce o papel que Deus estabeleceu para si. A Bíblia fala sobre a autoridade paterna. A autoridade paterna é vista nas Escrituras de forma muito clara. Jesus, ele é o cabeça da igreja, o pai é o cabeça da família. As Escrituras falam exatamente dessa ideia de sujeição e de entrega nessa autoridade. Então, aquele que tem essa autoridade bíblica de ser um verdadeiro pai, ele então exerce isso em uma entrega familiar. E essa entrega familiar é o exemplo do próprio Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 29 descreve isso. O próprio Cristo tem esse modelo de autoridade, mas aquele que passa do limite com os seus filhos, exercendo uma autoridade muito terrível e também terrorista, acaba prejudicando no crescimento familiar dos seus próprios filhos. De acordo com a palavra, a Bíblia nos fala sobre paternidade com autoridade e não de paternidade autoritária. Essa visão de ser uma paternidade autoritária é uma visão que traz aí prejuízos. Olha o que a Bíblia fala sobre a verdadeira autoridade que o pai deve exercer. O pai, ele exerce a principal autoridade dentro do lar. Ele é um representante do próprio Deus. Ele é um representante como sacerdote familiar. E ele tem responsabilidades. Provérbios 13:16 fala sobre isso, que ele deve ser um pai, um marido que tem a capacidade de demonstrar liderança em casa. Ser um líder em casa é ser o cabeça da família, como o exemplo do próprio Cristo, responsável então por cuidar da sua família. Em Efésios 5:23 confirma isso. Então você vê essa posição relacional aqui dentro do texto bíblico. Um pai que exerce a responsabilidade de ser o sacerdote do lar, isso está em 1 Timóteo capítulo 2, você pode ver isso até o versículo 4 e 5 também descreve isso, e dentro da palavra nós entendemos pelas Escrituras essa responsabilidade de ser o provedor familiar aqui, nessa compreensão paternal também. Outra visão que nós entendemos sobre essa ideia de ser o provedor, isso está em Provérbios capítulo 6, versículos 8 ao 11, Provérbios 12 e 11 também descreve, é um pai que ama a sua esposa e ama também os seus filhos. O problema de um pai autoritário é aquele pai que exerce a sua liderança por medo, colocando então pavor nos seus filhos, e essa liderança sendo exercida por medo e pavor nos seus filhos, não traz aqui um crescimento na fé da vida desses filhos então. Muitos filhos têm traumas de pais autoritários. Muitos filhos que congregam hoje em nossas igrejas passaram por diversos problemas por causa da situação de pais autoritários em sua criação. Daí a necessidade de nós entendermos sobre esse sentido de ser um pai autoritário, daquele que exerce a liderança por força e medo, e de ser um pai que tem autoridade. Por isso que eu estou focando na visão de ter autoridade bíblica, autoridade então que te orienta, que dá gosto de estar perto de você, de estar próximo de você, porque a própria palavra orienta isso para a gente, para a glória de Deus. Então, aquele que exerce a liderança por autoridade honra o Senhor, e aquele que exerce a paternidade por ser autoritário é uma pessoa, então, que age pior do que um descrente negando a fé. Você pode ler 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 também. Que Deus use você. Avançando, vamos então para o segundo subtópico deste segundo ponto, que trata sobre a paternidade pessimista. Segundo o pastor Helenay Cabral, quando um pai não se preocupa em apresentar especialmente os princípios bíblicos para os seus filhos,
Esse pai então está deixando seus filhos tomarem as decisões, e muitas dessas decisões são decisões que vão levar os seus filhos a um fim prejudicial. Daí essa perspectiva então de nós sermos pessoas que exercem isso para a glória de Deus. Quando você é uma pessoa que não tem esse entendimento, você acaba trazendo prejuízos espirituais para a sua própria família. O pastor Elenay Cabral também descreve a respeito do papel do pai que não pode ser pessimista. Que tipo de perspectiva é essa? É aquele pai que não acredita no futuro dos seus filhos, que não acredita no potencial dos seus filhos, que não acredita que os seus filhos podem então alcançar padrões maiores. Isso por quê? Porque teve experiências pessoais que trouxeram então algumas barreiras para si. Por causa dessas experiências pessoais e psicológicas também, acredita que os seus filhos não vão alcançar objetivos maiores. O Warren Wiersbe, ele traz uma perspectiva muito interessante comentando a respeito dos filhos de Eli. Nós vamos perceber que ele era uma pessoa que exercia o ministério sacerdotal, claro, dentro do contexto de ser um juiz de Israel. Isso está em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 15. Mas ele deixou seus filhos, então, abandonou o trabalho, deixou seus filhos, que esses filhos, então, pudessem exercer o ministério como eles bem desejassem. E a Bíblia faz questão de dizer que esses filhos desonraram ao Senhor, agiram de forma terrível também. Ofni e Finéias, conforme a palavra, eles eram conhecidos como os filhos de Belial. O que significa isso, ser um filho de Belial? Ser uma pessoa guiada pelo mal, essa expressão bíblica que traz aqui, porque eles abertamente praticavam, ao invés de exercer o sacerdócio, praticavam o mal. Isso está presente dentro do texto sagrado. Você percebe a Bíblia condenando essas ações. Também nós vamos perceber em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, que Paulo usa a palavra Belial para descrever a ação de Satanás. E aí você percebe que os filhos de Eli, ao invés de serem conhecidos como filhos santos, servos de Deus, passaram a ser conhecidos como filhos do diabo. E dentro da palavra nós vamos perceber também que esses filhos roubavam as ofertas do Senhor. 1 Samuel 2,17, que esses filhos, então, desonravam os sacrifícios a Deus. 1 Samuel 2,29. Então, Deus levanta sua ira contra eles. Aqui há uma situação daquele pai que deixa seus filhos tomarem as decisões sem supervisão, e isso traz, então, prejuízos para o seu próprio crescimento, como nós estamos vendo na família do próprio sacerdote Eli. Nós encontramos também pais pessimistas, que são pais que não acreditam no futuro dos seus filhos e não guiam esses filhos, pensando especialmente que seus filhos vão enfrentar as mesmas barreiras que eles enfrentaram na sua infância. Daí a necessidade de nós observarmos esse olhar paternal com muito carinho e respeito também. Que Deus use você na palavra. Vamos então para o nosso terceiro subtópico desse segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. Eli criou seus filhos para se tornarem, então, profanos. O pastor Elenay Cabral comenta que o sacerdote Eli tinha uma posição especial diante de Deus como sacerdote. Ele tinha uma posição especial diante do povo como líder religioso, mas a sua família estava em colapso aqui. E aqui entra também uma palavra de muitas pessoas que querem ganhar o mundo pregando, ministrando a palavra, mas são pais ausentes. E isso também traz um problema. É claro que eu estou analisando isso com muito cuidado também, tá? Eu estou falando aqui de pessoas que só se preocupam com o status, com a posição e se esquecem especialmente de tratar bem os seus filhos e de criar a sua família. Não estou condenando aqui o ministério exercido por homens e mulheres de Deus que têm um papel de itinerância, que glorificam o Senhor, que exaltam a Deus, que se preocupam com a sua família, que estão presentes e se esforçam para isso também. Eu estou analisando o papel a partir das Escrituras, conforme o exemplo do sacerdote Eli, que deixou de mão a criação dos seus filhos, e isso é um problema. É claro que, conforme a palavra, a partir da compreensão do próprio Warren Wiersbe, o Ofni e Finéias, eles desprezavam os sacrifícios no altar, eles também entravam para o próprio tabernáculo, isso é terrível, com mulheres, e tomavam essas mulheres para si, e de forma profana
desonravam o Senhor no tabernáculo, isso está em 1 Samuel 2:22. Ao invés de promover um crescimento espiritual para as outras pessoas, eles estavam exercendo um papel terrível aqui. Eles estavam desonrando o Senhor ao invés de serem levitas de Deus. E ao analisar todo esse contexto, você percebe que aqui há a responsabilidade de Eli nessa questão paternal também. A responsabilidade dele desprezar a criação dos seus filhos em detrimento do seu próprio status pessoal. É claro que nós entendemos que a partir da lei, algumas mulheres poderiam então criar as crianças ali no tabernáculo. Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles tomavam as mulheres de fora e tomavam essas mulheres para si e de forma profana desonravam o Senhor também no tabernáculo, e isso desagradava a Deus. Por isso que eles passaram a ser conhecidos como filhos do diabo. Olha como é terrível a história dos filhos de Eli. A ausência da paternidade, olha que prejuízos nós encontramos aqui. Eu espero muito que o Senhor te use na palavra com muita sabedoria, trate sobre esse assunto com respeito também. E avance agora para o terceiro ponto da lição. E o terceiro ponto da lição trata sobre o seguinte argumento: o fracasso de dois pais relapsos com seus filhos. Neste terceiro ponto, observe que nós temos 3 subtópicos para trabalhar em sala de aula. Apresente os 3 subtópicos. E nós temos também uma leitura bíblica. É importante você ler um texto que está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 ao 3, junto com os teus alunos. Agora nós vamos voltar o nosso olhar para a paternidade do próprio profeta Samuel. Para você começar bem o terceiro ponto, apresente então o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: omissos para com seus filhos. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, nós vamos perceber especialmente que tanto o próprio sacerdote Eli como o profeta Samuel foram omissos para com seus filhos. E exerceram a paternidade. Ser omissa nessa questão é um prejuízo. Existem muitos pais que são omissos com seus filhos, se preocupam mais com o trabalho, se preocupam mais em trazer um ganho pessoal do que ter um relacionamento familiar. O relacionamento familiar vem em primeiro lugar aqui. A omissão deliberada dentro da família, de acordo com a Bíblia, é pecado. E a própria Bíblia faz questão de dizer que aquele que é omisso em guiar os seus filhos na fé é pior do que um descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo fala sobre isso abertamente, sobre a responsabilidade paternal aqui. Então, dentro desse texto bíblico, nós vamos ver, especialmente de acordo com a palavra, a responsabilidade dos pais em guiar os seus filhos, em servir o Senhor em todo o tempo, em administrar o seu tempo para poder guiar, especialmente esses filhos, no caminho do Senhor. Você percebe o sacerdote ali tendo esse problema, e esse problema também sendo repetido pelo próprio Samuel, que foi guiado pelo próprio Eli aqui. Há um compartilhar dessa visão paternal aqui pelo próprio Samuel. Apesar que Samuel não foi filho de Eli, foi criado por ele, e ele repartilha então esse mesmo pensamento, esse mesmo comportamento nas suas atitudes. E você vai ver os filhos do próprio sacerdote Samuel não sendo reconhecidos pela população como sacerdotes que deveriam então seguir o exemplo do seu pai. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Eu quero destacar para você, especialmente nesse segundo subtópico do terceiro ponto, algo que é importante. Você precisa observar, a partir da perspectiva do próprio pastor Eliné Cabral também, que o profeta Samuel e também o sacerdote Eli, em outra perspectiva, em outra visão, também tinham uma responsabilidade de guiar os seus filhos. Nós já compreendemos isso, mas falharam. E os filhos desses sacerdotes, então, decidiram desobedecer o Senhor e tomar outro caminho para si. É claro que entra aqui um papel que eu quero descrever para vocês. Existem pais que guiam seus filhos no caminho do Senhor. Pega isso. Que servem a Deus com todo o tempo, com todo o coração, com toda a alma. E esses pais exercem esse papel muito bem.
mas ao mesmo tempo guiam seus filhos adorando a Deus. Porém, esses filhos, em desobediência e através do pecado, afetados pelo pecado, decidem então desonrar aquilo que Deus colocou no seu coração. Você vai perceber, de acordo com a Bíblia, que a Bíblia fala sobre os filhos do próprio profeta Samuel. O próprio filho mais velho de Samuel era o Joel, e o filho mais novo era o Abias. Joel significa Jeová é Deus, e Abias significa Jeová é Pai. E você vai perceber, especialmente, curiosamente falando, que esses homens aqui, eles não foram vistos como lideranças para o próprio Israel na questão da transição do reinado, da própria questão do juizado para a monarquia. A população rejeita a liderança dele por causa do comportamento corrupto que eles têm. Isso está em 1 Samuel capítulo 8, versículos 3 ao 6. Os filhos de Samuel têm um comportamento corrupto. Observe, foram guiados por um pai crente, mas têm um comportamento corrupto. E eles são rejeitados pela própria população para exercer liderança em Israel. Existem pais e mães que são homens e mulheres de Deus, porém os filhos têm um comportamento corrupto, pecaminoso, que desagrada a Deus. Isso é um problema e traz diversas situações terríveis também para o nosso tempo. É claro que nós entendemos sobre o problema da ausência da paternidade, o problema dessa paternidade autoritária, o problema da paternidade que não está nessa questão do guiar dos seus filhos, orientando esses filhos como um sacerdócio bíblico, mas também precisamos pensar no outro ponto. Uma paternidade que faz tudo isso para a glória de Deus, que é um pai bom, amoroso, que guia os seus filhos, porém os filhos são corruptos e se desviam do Senhor. Há casos e casos, nós precisamos tratar isso com muito cuidado e que você também pense sobre isso, reflita sobre isso junto com os teus alunos. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, por gentileza, deixa teu comentário aí. Estou gravando aqui no nosso estúdio do TV ADVIC, que você seja edificado para a glória de Deus. Neste terceiro subtópico, o pastor Elenay Cabral também descreve que os pais não podem ser punidos pelo tratamento pecaminoso e inadequado dos seus filhos. Existem pais, servos e servas de Deus que estão à frente da obra do Senhor, exercendo um papel maravilhoso para a glória de Cristo, porém os seus filhos são desviados, não servem a Deus. Eles não podem ser punidos por causa disso, então tenha muito cuidado e trate isso com respeito. Isso por quê? Porque os filhos tomaram a decisão, então, de não servir a Deus, semelhante àquilo que nós já comentamos daqui, na lição em que nós explicamos, na lição de número 6, sobre a vida e decisão do próprio Sansão. Os pais de Sansão são pais piedosos. Na perspectiva bíblica, nós vamos perceber que a paternidade desses pais não falhou, ou seja, não foi uma falha da paternidade, da maternidade, do cuidado, do caminho, do caráter, de orientar valores morais, mas por decisão pessoal, por livre-arbítrio, os filhos então decidem seguir o seu próprio caminho e decidem então tomar as suas próprias decisões. O profeta Ezequiel faz questão de descrever muito bem a respeito dos filhos que decidem então tomar o seu caminho, dos filhos que decidem então tomar as suas próprias decisões, lá em Ezequiel capítulo 18. Ele também descreve de forma muito pessoal que é nosso papel ser responsável, então, pelas nossas próprias decisões. Então, analisar a paternidade aqui é entender que a paternidade bíblica orienta você a ser guiado pela fé. Olhar, por exemplo, para o perfil do próprio Davi já é diferente. Cada caso é um caso. O perfil do próprio Davi. Davi, ele falha na criação dos seus filhos. Nós citamos isso aqui para você. Você vê agora o Senhor Manoá guiando o seu filho, guiando Sansão, Sansão desobedecendo. E agora nós observamos dois exemplos de sacerdotes. Sacerdote Eli e sacerdote Samuel. É possível que Samuel e Eli tenham guiado seus filhos a servirem ao Senhor, porém esses filhos se tornaram corruptos. Mas é possível também que ambos possam ter sido pais ausentes. Então, cada análise precisa ser tratada com muito cuidado. É claro que nós precisamos também observar, a partir desse padrão bíblico, que Deus ele nos dá a oportunidade, então, de servir ao Senhor através desse arrependimento, servir ao Senhor com todo cuidado e carinho.
A paternidade bíblica é aquela que demonstra amor. A paternidade bíblica é aquela que guia os teus filhos a servirem ao Senhor. E que você também possa exercer esse papel para a glória de Cristo em todo o tempo, exaltando a Deus com o teu ministério em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus em Cristo Jesus, edificando vidas para a glória de Deus. Por gentileza também, deixa teu comentário e segue a gente no Instagram. O nosso arroba é muito fácil, segue a gente nas nossas redes sociais, @facilitaebd, ou então @Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer em te receber por lá, para a glória de Deus. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, essa classe aqui, que nós estamos trabalhando com você. Também estou postando as lições na própria plataforma do Spotify. Nós também estamos disponíveis no Spotify. Você pode procurar Pastor Janderson Nascimento e acompanhar as nossas aulas também, para a glória de Deus. Que Deus edifique você, para a glória de Cristo. Se você precisa do nosso material, está aqui na descrição desse vídeo, através de uma assinatura. Que Deus abençoe você, para a glória do Senhor. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, de uma forma muito simples. Deixa aqui teu comentário, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, a tua família, teu lar. Se você precisa muito de oração também, coloca aí teu pedido de oração, porque nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns livros que eu tomei como base, que você pode utilizar. Esse texto aqui do pastor Ilenay Cabral, vale muito a pena você ter esse material em mãos. Se você deseja estudar ainda mais a palavra de Deus, é o livro de apoio da editora CPAD. Quero indicar também o meu texto, A Doutrina do Pecado, publicado pela editora Santorini, escrito por mim. Vale a pena você ter esse material em mãos também. Você encontra no Amazon, no Mercado Livre. E eu espero vocês por aqui na nossa próxima lição, lição de número 9, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: uma família nada perfeita. Vamos estudar então a família do próprio Davi. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.